Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cris de Pascoal, apresentadora do programa Enigmas, do programa Desperto, do programa Conexão X, que vai ser hoje às 20 horas. E eu tive um tempo, eu quero falar sobre o mistério do sangue RH negativo. Fiz uma pesquisa muito interessante e queria compartilhar com vocês. Bem, é reconhecido aí que os fatores sanguíneos, eles são transmitidos à descendência com mais exatidão do que qualquer outra característica humana ou animal. E não é conhecido de onde derivou o fator RH negativo também. Embora existam evidências tentadoras, pessoal, que sugerem ser fruto de uma experimentação genética alienígena. Olha que louco, pessoal! Que tem um pouco mais de 100 mil anos atrás. O mistério da origem aí do tipo do sangue com fator RH negativo, a sua origem é bastante desconhecida, mas quase 85% de todas as pessoas do planeta têm sangue fator RH positivo. Você sabe qual é o seu fator sanguíneo? É bom saber, viu? O que apenas indica que seus glóbulos vermelhos aí contêm uma substância chamada fator de sangue RH, ou seja, acrônimo de Rhesus. Beijos para vocês, estão no coração, né? Estamos juntos aí na jornada. Bom, simplificando, pessoal, o sangue positivo contém aí uma proteína que pode ser ligada ao macaco Rhesus. Anabel Sampaio, inclusive, fala muito isso nos livros dela e por esse motivo eu resolvi pesquisar. É reconhecido que os fatores sanguíneos eles são transmitidos aí com mais exatidão do que qualquer outra característica humana ou animal. E também ele não é geralmente conhecido de onde derivou esse fator, né? Como eu disse lá atrás. Mas apenas 15% da população do mundo inteiro é conhecida por ter fator RH negativo. Embora se saiba que o sangue tipo O e RH negativo é o sangue mais puro conhecido pela humanidade. Não se sabe de onde o fator negativo se origina, pois geralmente ele é teorizado aí pelos evolucionistas, que existe uma linguagem ininterrupta de protótipos humanos precoce, pré-humanos, para os seres atuais. Como mencionei há pouco, seres humanos do tipo RH negativo indica que não existem conexões proteicas com o macaco Rhesus. Olha só que loucura, hein? Enquanto que o sangue RH positivo tem esse fator RH e possui conexão com os macacos Rhesus. Assim, pessoal, se todos os seres humanos evoluíssem dessa linha, todos teriam que apresentar esse mesmo fator RH. E pelo que eu vejo, obviamente, esse não é o caso, né? Bem, portanto, deve ter havido aí em algum momento algum tipo real de intervenção genética que deu origem a grupos sanguíneos RH negativos. O tipo de sangue O é o mais comum dos grupos sanguíneos. E quando eles separam os tipos O negativo e positivo, eles descobrem que o tipo O negativo, o sangue do doador universal, constitui menos de que 7% aí da população mundial. A ciência aí neste momento está tentando criar um sangue sintético com o fator RH negativo do tipo O, mas até hoje não teve sucesso. Porque enquanto a proteína do sangue aí positivo pode ser clonada, a do sangue negativo não pode. Olha que loucura! O que é bastante interessante e pode ser indicativo de uma origem real alienígena, extraterrestre ou mais provável da experimentação genética de algum ser, de alguma civilização humana bem mais avançada que a nossa. O macaco Rhesus, então, é parente de cerca de 85% da nossa humanidade. Se o fator negativo de RH não deriva de qualquer ligação terrestre conhecida, aparentemente aí fora do processo evolutivo teorizado, de onde ele se originou? Como ele surgiu? Os pesquisadores geralmente afirmam que o fator RH negativo é uma mutação, de origem desconhecida que aparentemente acontece apenas há alguns milhares de anos. Essas pessoas do sangue negativo
espalharam-se fortemente na área do que é agora Espanha, Inglaterra, Irlanda, França e mais tarde aí nas Américas, Canadá e Austrália. Os povos bascos, pessoal, têm a maior concentração de conhecido sangue O negativo. Hoje, porque em sua maior parte se limitaram a uma área, né? Enquanto o povo celta se expandiu entre todo o novo, as Américas, por exemplo. O que a ausência do fator do macaco rhesus significa? Olha, não existe nenhuma explicação científica sólida aí sobre como ou por que o sangue de RH negativo surgiu. Essa é a grande verdade. Presume-se que é o resultado de uma mutação aleatória, ou seja, é tudo aleatório quando eles não querem falar a verdade. Você já sentiu que você é estranho, diferente? Pode ser devido ao seu DNA. 85% dos humanos têm o gene do macaco rhesus e 15% não tem. Ou seja, 15% tem uma origem meio que estranha. E talvez tenha de fato uma gene alienígena extraterrestre e em vez disso, entendeu? As pessoas com fator RH negativo são caracterizadas por ter QIs mais elevados, visão sensível baixa, sensibilidade ao calor e à luz solar, poder psíquico aguçado e ter vértebras extras. Você tem isso? Então olha aí, pessoal. Esses fatos exploram a possibilidade de que temos e que fomos criados como uma raça escrava para o trabalho por seres extraterrestres. Isso aí está nos livros de Zecharia Sitchin, né? Uma vez que 97% do nosso código genético está desativado. E por que ele está desativado? Uma hora eu vou falar para vocês por que está desativado. Porque nós somos aqui uma espécie de deuses inativos. Nós temos apenas 3% aí funcionando. E o sangue com fator RH negativo, curiosamente, as crenças populares se esforçam para atribuir grupos sanguíneos RH negativo a mutações. Bem, um caso alternativo sólido pode ser estendido à conclusão aí de que o sangue fator RH negativo não é uma mutação, mas possivelmente o grupo original sanguíneo dos pais da raça humana. Isso, no entanto, não reflete aí o pensamento predominante e, portanto, também nunca foi pesquisado adequadamente. E se foi, também não foi divulgado e não querem divulgar. Uma suposição é que havia um grupo de seres humanos puros, não diretamente relacionado aos processos evolutivos da Terra, que eles têm isso como uma possibilidade distante. Esse raciocínio, pessoal, sugeriria que os seres humanos originais em nosso planeta, os que não estavam diretamente relacionados com os macacos rhesus, mas que em algum momento foram modificados geneticamente por alguém. Quem seria esses alguém, né? Talvez nunca tenha sido pretendido que os seres humanos resultantes dessa experiência genética, os RH positivos, se tornassem a espécie dominante do planeta. Bem, através de uma época ainda indeterminada, o grupo aí geneticamente do RH positivo, descendente dos rhesus, gradualmente se tornou a espécie controladora, com exceção de vários enclaves remotos, iniciou um programa meio que genocida, abrangente, eliminando efetivamente aqueles que lhes deram a luz. Todas essas hipóteses, pessoal, levam a mais perguntas. Quais foram os motivos, então, para surgir uma subespécie? Qual foi o processo de conquista? Qual foi a duração? Se ela continua ou não? Bem, conspirações de tipos de sangue e fator RH, eu vou citar itens da comunidade científica. Aqui vou dizer algumas curiosidades sobre essas coisas, sobre esse fator, né, negativo. Em todos os grupos sanguíneos existe um micróbio comum, que em ciência aí é chamado de força vital. Durante os experimentos realizados pela equipe de pesquisadores, esqueceram o sangue a 700 graus e também o colocaram em nitrogênio líquido. Esse micróbio aí que é visível apenas com o microscópio do campo escuro foi altamente modificado, averiguando sobre qualquer ângulo que ainda estava vivo. Pesquisadores testaram isso aí como
companheira de múmia. Olha só que louco. Esse micróbio ainda estava vivo depois de 5.000 anos. Mais ainda, porque quando o pó da múmia é colocado em um... Tá, deu uma caída aí, né, pessoal? O pseudo-reptiliano com sangue e fator RH tem propriedades únicas aí por causa das polaridades das células sanguíneas. O problema com o sistema do sangue é o seguinte: o fator RH é este, o estômago tem muito ácido nele para uma digestão adequada, então eles tiveram que recorrer aí para obter os minerais através da pele. E eles colocaram esse pó em uma solução de minerais, promovendo assim, tipo de osmose, entendeu? A coisa é bem louca, né? Depois de gerações desse tipo de alimentação, os sistemas digestivos então deixaram de funcionar corretamente. É o que eles averiguaram lá na múmia. E por isso que os grupos sanguíneos tipo O têm tantos problemas com indigestão. Está com seus genes devidos a essa influência reptiliana. Pelo menos eu que tô aqui na pauta falando. Atualmente, pessoal, estão analisando uma referência geográfica à colocação de quantas pessoas carregam esse código genético no sangue deles. A principal razão para isso tem a ver com a memória celular genética galáctica do sangue. Isso é codificado em toda a estrutura do sangue, todas as emoções que o doador sentiu durante toda a sua vida são parte do sangue. E isso não pode ser filtrado, entendeu? Por exemplo, se você tiver aí um coração de um homem que morreu em um acidente de carro, todas as células desse órgão têm a memória do acidente e de todas as emoções que ele sentiu ao morrer. Vocês estão entendendo como que nós somos multicelulares, multiexistenciais? Essas emoções confundem sua própria codificação e em seguida ocorre confusão interna em massa no nível celular e a ordem se transforma num caos. Uma equipe mundial de pesquisa ao longo de um período de 10 anos reuniu centenas de milhares de amostras de sangue. Eles estão apenas começando a entender o que está acontecendo com os seres humanos, conforme aí indicado pelos tipos sanguíneos. Aquele que tem mais dificuldade em ser os grupos sanguíneos, o O, né, RH negativo, que eles afirmam que pode ter uma herança que vem de fora para a Terra, eles são diferentes grupos que podem ter sido instalados em vários locais da galáxia. Mas isso será revelado à medida que mais uma compreensão real, né, de RNA e DNA codificado seja pesquisada, porque na verdade eles já têm a codificação do nosso DNA, eles não vão soltar isso. E eu fico pesquisando porque eu sou fator RH negativo, então eu queria fazer essa pesquisa, quero saber qual é a minha ligação real. E você tem interesse em saber? É bem interessante, né? Bom, olha, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que existem cerca de 5 mil fatores sanguíneos conhecidos. E todos esses fatores aí, né, devem contribuir para completar o quadro. Mas o sangue RH negativo é o lugar para começar a nossa busca. Como nós podemos ver, a grande maioria das pessoas com RH negativo vem do povo basco da França e da Espanha, ou da Europa, onde tem a segunda maior porcentagem de pessoas, né? A gente pode até imaginar que o tipo de sangue RH negativo se origina na Europa e se espalhou para os países que possuem herança de ascendência europeia. Bem, são tantas questões aqui que se eu fosse falar todas que estão aqui comigo, eu ficaria mais de 1 hora com vocês. E eu, na realidade, quero responder algumas perguntas. Bom, existe uma coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa, sabe? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eles dizem que os governos mundiais catalogam essas pessoas que têm esse fator sanguíneo. A maioria das pessoas não sabe que são RH negativos. São poucas as pessoas que vai lá fazer qual é o seu RH, né? Bem, enfim. Mas o RH negativo, eles são rastreados ao longo de toda a história por agências governamentais mundiais interessadas em entender a gênese desse grupo e para outros fins societários mais complexos. Eu vou citar uma personalidade famosa com fator de sangue RH negativo. Nikola Tesla, um cientista croata mais famoso por seu trabalho
em corrente alternada, o grande gênio da atualidade, que nos legou milhares aí de centenas de descobertas maravilhosas. Ele mesmo dizia que tinha contato com ETs. Bem, eu tenho algumas perguntas do internauta, eu quero responder rapidinho para vocês, que daqui a pouco eu entro em gravação. A Maria Sanches, de Brasília, me pergunta o seguinte: como saber se essas notícias, né, de Nibiru, Era do Gelo, é verdade ou mentira? Bem, na verdade, eu como trabalho em mídia, eu vou explicar para vocês o que acontece. A grande mídia faz um sanduíche de verdades e mentiras. Na realidade, eles querem que a gente fique numa frequência negativa, né, para manter esse padrão que se está nesse momento. Então, a única maneira de saber se é verdade ou mentira algo, vá pesquisar, vá a fundo. Não acredita em nada, vá pesquisar, né? Outra pergunta assim, do Robson Maranhão, que é do Piauí. Fiquei muito chocado com a tragédia do Brumadinho. Como você vê, você acha que seria inevitável? Bem, eu vou falar na parte do contexto social e do contexto espiritual. Eu acho que, na realidade, é uma tragédia que ela poderia ter sido evitada. Foi um desastre aí, por falta de comprometimento de realmente, né, terem feito as vistorias necessárias. Eu acho que existem coisas que podem ser evitadas. Sim, e isto, tanto não só lá como Mariana, poderia ser evitado. E como deve ser evitado, porque tem Minas Gerais tem não sei quantas barragens aí, e nós temos o dever de juntos, como brasileiros, exigir que elas sejam vistoriadas e que dê segurança à população, né? Porque ninguém merece o que aconteceu. A nível espiritual, tantas coisas, a gente não sabe qual é a trama do destino dessas pessoas, né? Se elas tinham que passar por isso, né? E por que aquelas pessoas estavam ali naquele momento, né? Então, eu penso que poderia ser evitada. Que se nós, porque quem constrói barragens são pessoas como nós, humanos, e eles fazem isso, assim como os que constroem bombas, por uma questão financeira. E o dinheiro corrompe as pessoas. E esse é o grande plano do governo oculto, corromper realmente a alma humana e estagnar totalmente a nossa evolução nesse plano. Então, assim, tudo pode ser evitado se nós agirmos com lucidez. Essa tragédia e muitas outras poderão ser evitadas, sim. Porque eu não creio que, olha, tem que ser assim. O futuro está na palma das nossas mãos, o nosso futuro não está escrito. Tanto é que a física quântica diz que nós temos milhões de possibilidades. Então tudo pode ser evitado, desde que nós agirmos, a gente venha agir com lucidez e cobrando dos nossos governantes atitudes comprometidas com a vida, com a flora, com a fauna, conosco, né? Mas são homens e pessoas como nós, sabe, que assinam essas liberações, né? Então nós estamos vendo tanta coisa acontecer, é bom que estejamos vendo, para que a gente não permita que mais venha acontecer. Então, pessoal, vamos ficar atentos e cobrar sim dos nossos governantes uma posição séria quanto a tudo isso que está acontecendo, né? Nada tem que acontecer, depende tudo muito de nós. Governo oculto existe mesmo? Bem, eu vou falar pelo que eu conheço, que eu estou 35 anos aí no meio ufológico praticamente, né? Eu não tenho dúvida que exista. É só você olhar para o planeta e ver como está. Marilza Lopes, né? Ela está me perguntando, é de São Paulo mesmo, se o governo oculto existe. Eu não tenho dúvida que existe. Vocês concordam? Por quê? Vamos lá, vou dar uma citação socialmente. Você coloca o seu dinheiro lá na poupança, você ganha 1% ao mês. O cara coloca, você vai pedir um empréstimo, você tem que pagar 500% ao ano. Gente, é muita inversão de valores. É muita inversão de valores, entendeu? Sabe? Como que pode um político ganhar 100 vezes mais do que um trabalhador? Porque quem constrói a riqueza do país, de qualquer país, são os trabalhadores. Somos nós que deveríamos estar no poder e comandando esses que são vistos como celebridades. E somos nós que temos que fazer isso, né? Então, assim, chega, né? Já estamos no momento de realmente nos unirmos e olharmos para a coisa como é de fato, né? Eu não estou criticando nem o governo no momento, até porque o governo nem começou a atuar, o governo atual. Mas até hoje a gente vê claramente que existe. Outra coisa, você e eu, nós ainda comemos aí carne porque os
matadouros não são de vidros, porque se fosse de vidros, ninguém comeria carne, sabe? Eles estão matando o boi, estão depenando os bichinhos, tirando a pele deles ainda vivo. Então assim, e nós comemos essa carne com a energia totalmente densificada, né, pela dor desses sacrificados. Então pessoal, enquanto a gente promover matança, seja de que forma for, e estarmos tão envolvidos com esse governo, pactuando, governo oculto, pactuando dessa forma, nós veremos a natureza atuar de forma dura conosco também. Né? Nós somos ainda muito predadores, olha para o planeta, 83% das espécies animais que existiam já não existem mais por conta da ação do ser humano. Está na hora de darmos o grande up, né? De sairmos dessa manipulação doentia. O dinheiro é um pedaço de papel pintado, é muito bom ter dinheiro, mas a gente tem que saber quem manda em quem. Até porque caixão não tem gaveta, né, pessoal? O Júlio de Andrade, do Rio de Janeiro, ele está perguntando assim, tanta matança aqui no Rio, tanto roubo, que eu gostaria de saber se realmente tem algo que nos protege. Boa pergunta, Júlio. É claro que tem. Mas é claro, o acaso não vai te proteger se você andar distraído. Você tem que estar conectado com você, no teu melhor sempre, conectado com a tua divindade, conectado, sabe? Desconecta o celular e conecta com a tua consciência. Essa é a grande conexão que não querem que a gente faça. Conexão com a nossa consciência, porque aí sim, um ser consciente não é dominado por forças negativas de governo oculto nenhum. Então, nós precisamos nos reconectar à nossa fonte. Se você perguntar para qualquer físico aí, nós somos antena. Eu estive com o Boris Petrovich há pouco tempo, num congresso, ele diz assim, então, olha a importância da nossa ação, do nosso pensamento, né, no dia a dia. Sabe, vamos desligar as TVs que dão noticiários negativos, vamos quebrar a onda desse governo oculto, vamos focar só em coisas positivas. Sabe, vamos tentar nós mudarmos o mundo, porque eles não querem que você, nem eu, nem ninguém mude, entendeu? Eles querem o mundo do jeito que está, e você pode, você é um agente da luz, você é um agente transformador do meio, você pode, sabe, você não precisa ter faculdade, você não precisa ter nada, você precisa ter conexão com a luz, conexão com o teu melhor, sabe, não entre em briga, sabe, não faça coisas erradas, não entre. A gente sabe o que é certo e errado. Eu não preciso falar aqui o que é certo e errado. Você sabe, eu sei. Então vamos fazer a coisa correta, sabe? Dessa vez nós temos que fazer a coisa correta. A gente precisa estar juntos. Grandes coisas estão por vir. E nós precisamos presenciar isso de cabeça erguida, dizendo, poxa, que bacana tudo isso, né? Compreendendo o nosso processo aqui na Terra. Nós precisamos entender o princípio de unidade. Enquanto a gente bancar o vírus humanos, né? Que causa aí destruição, morte, dor, enchente. Pessoal, vamos acordar, né? Tá na hora de acordar. Bem, aqui tem mais uma pergunta aqui, ó. Tem algo que nos protege, sim? Porque se não fosse esse algo que nos protege, nós já teríamos sido exterminados aí, viu? Tenha certeza. E esse algo quer que saibamos sim da nossa força, quer que saibamos sim do que nós podemos fazer. Eles mentem para nós, dizendo que nós não somos nada, mas nós somos a maioria. Nós temos uma grande conexão com essa força. E não é através só da religião que você pode se conectar. Aliás, eu não tenho religião, eu sou muito conectada. Então, é através da nossa consciência, do nosso dia a dia, da nossa ação lúcida. Bem, o Marco Antônio Rodrigues, do Espírito Santo, como eu vejo esse roubo na política, eu acho que está na hora da gente dar um basta. Não basta de colocar o pé realmente e colocar para fora que a gente não quer mais, sabe? Eu acho que está na hora de nós assumirmos quem somos nós, né? Tem algumas perguntas. A implantação de chip da ordem mundial. Gente, o chip pode ser anulado pela nossa consciência. Você pode colocar um chip e não precisa ser dominado por ele. Porque a nossa consciência, ela está num nível de vibração diferente. Você só vai ser dominado por qualquer coisa. Preste bem atenção, se você estiver no mesmo nível de frequência, sabe? Eu não acredito em muita coisa, mas sei que existem amparadores reais no plano espiritual que ajudam o planeta Terra, entende? Então assim, nós somos mais e a gente pode fazer juntos a diferença. Aqui tem mais uma perguntinha aqui do pessoal, espera só um pouquinho.
Por que o governo oculto, a Marilene Gonçalves, do Rio Grande do Sul, está me perguntando assim, por que o governo oculto, porque ele cria essas realidades alternadas? Como funciona isso? Você sabe o que são realidades alternadas? Nós temos aí várias possibilidades para acontecer. Mini era do gelo, meteoro, etc. E tal. O que eles fazem? O governo oculto... Eu vou falar uma coisa para vocês que eu peguei da própria Illuminati, de um grupo da Illuminati, que fui conversar pessoalmente aqui em São Paulo. Eles fazem o seguinte, eles têm um grupo de pessoas altamente psíquicas que, por exemplo, eles querem criar uma realidade alternativa, negativa, por exemplo. Eles começam a passar notícias negativas. A gente entra num nível de frequência de tristeza, de dor, aí a gente fica naquele loop. Aí eles jogam uma notícia que parece um sanduíche de verdades e mentiras. Nibiru vai aparecer, vai destruir, vai acontecer. Aí as pessoas ficam focando. Mas Nibiru está fazendo... Pode, está fazendo isso num outro padrão de onda. É uma possibilidade, mas ela não precisa ser a nossa possibilidade. Então é tirar o foco e colocar o foco em coisas positivas. Eu, com muito pesar, eu falei da mini era glacial, que é uma possibilidade. Eu falei porque cientistas estão falando. Né? Mas isso também pode ser um jogo da nova ordem mundial, que nada mais é que a velha ordem mundial. Entendeu? E essa nova ordem mundial, eles criam essas realidades para que a gente coloque foco e ocorra. Então, tire o foco das coisas negativas, vamos colocar em positiva. Ah, que legal, um monte de gente assistindo, legal, fico muito feliz com a presença de vocês. Então, tire o foco, sabe, vamos fazer a diferença. A gente pode, então, é uma minoria que vai mudar o conceito, porque a força da luz é megatrônica, pessoal. A força da luz da nossa cabeça, da nossa consciência é megatrônica. E isso pode mudar tudo e qualquer tragédia, né? Por que você acha que, por exemplo, em Brumadinho, eles sabiam que tinha essa possibilidade, eles não fizeram nada? Para quem? Será que não existe aí uma pseudo-oferenda para alguém? Porque né, na Torre Gêmeos, nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, pode ser um grupo Illuminati que, sabe... E eu não posso duvidar nada, porque a gente sabe quem está por trás, né? Tudo isso, da Vale, por exemplo. Mas é você que eu conto, é você o cidadão que é comum, mas que não é comum, sabe? Você não é comum, sabe? Porque você quer o bem do planeta, você quer o bem das pessoas. Então, a forma de você realmente fazer o bem é todos nós juntos focarmos em coisas positivas, fazermos coisas positivas, fazermos uma verdadeira corrente, né, do bem para todo mundo. E eu estava falando do fator RH porque eu fui pesquisar esse assunto, justamente porque a Anabel começou a falar isso e uma pessoa de um grupo, o Maçom Grau 33, veio me procurar porque ele dizia que sabia que eu era fator RH negativo. E eu queria saber como que ele sabia que eu era fator RH negativo. Né? Aí ele disse assim, nós sabemos mais do que você imagina. Me convidou para uma reunião e eu tive um contato com pessoas envolvidas com essa ordem. Então, pessoal, a coisa é muito séria, não é brincadeira. Mas a gente não tem que ter medo. A gente tem que estar conectado com a nossa força, com a nossa luz. Nós podemos, e juntos, fazermos mais ainda pelo planeta. Sabe? Não compactue com maldade. Você quer ficar desplugado do governo oculto? Não, olha, tem uma coisa na Bíblia que é muito certa. Eu não sou uma pessoa religiosa, vocês sabem disso. Não frequento nenhum tipo de religião. Mas tem uma coisa que é verdade. Não existe maior mal a temer do que aquele que existe em nós. Então, é este mal que nós temos que olhar para dentro e tentar dominar. Porque esse fator RH, seja positivo ou negativo, ele nos influencia de uma forma ou de outra. Nós temos uma herança aí de guerreiros aí, e pode ser guerreiros estelares, então, seja positivo ou negativo, seja de hominídeos, seja o que for, nós temos que olhar para nós e nos conectarmos ao nosso self, à nossa luz. E eu conto com você nessa jornada. Deixa eu ver, aqui tem um monte de coisa que eu não consigo... Bom, realidades paralelas eu posso fazer até, já falei várias vezes sobre isso. Falei sobre teoria de cordas. Eu não posso ficar muito tempo na live hoje, mas prometo que eu faço uma live só sobre isso. Mas realidades alternativas que eles utilizam é o seguinte: eles sabem que existem várias possibilidades para acontecer algo. E é claro que eles, como donos do mundo, eles estão achando que nós somos, né, milhões aí que precisam cair fora. Em 8 bilhões de pessoas aqui no planeta, para eles já são muitos escravos. Eles temem que esses escravos realmente possam vir contra.
E é o que já está acontecendo. Então, quanto mais consciente nós formos, outras realidades mais positivas nós migraremos. E eu dependo de você para que a gente migre junto por uma realidade boa, bela, verdadeira, onde realmente os seres de bem, os seres que entendem que tudo que move é sagrado, que tudo que está aqui tem um motivo de estar. E por isso precisa ter respeito por tudo e por todos. Então é por isso que eu faço essas lives, porque eu sei que isso é verdade. Eu não quero criar realidades, entrar em realidades alternativas, negativas, para colaborar com esses governos ocultos. E eu sei que você também não. Então vamos criar uma realidade boa, bela e verdadeira, não só para nós, mas para todos os seres que estão aqui nesse planeta. Gratidão, pessoal. Raja luz no planeta Terra. Raja luz na tua mente, no teu coração, para que você faça o teu máximo melhor todos os dias. Um beijo a cada um de vocês que estiveram aqui ocupando seu tempo, sua mente comigo. Gratidão. Uma honra estar com vocês nesse momento desse planeta, nessa jornada. Até a próxima live.